Treino em Foco Responde, hoje respondendo ao Leonardo Umei. Ele nos perguntou sobre o pull down no crossover, sobre a pegada na posição neutra e a pegada pronada, se isso alteraria o trabalho do latíssimo do dorso. É o que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Acompanhe a postagem. Bom, Leonardo, a tua pergunta é bem interessante, já que você está falando uma forma diferente de fazer a pegada no pull down, usando a barra e usando a pegada neutra, ou usando a corda e usando a barra, usando uma pegada pronada, ou usando a corda e fazendo uma pegada neutra. Eu vou fazer diferentes variações aqui para nós podermos analisar em detalhes em relação à tua pergunta. Vou começar primeiro com uma adaptação na barra, é uma barra curvada, mas vai ter praticamente a mesma função que a outra. Inclusive eu vou pegar mais próximo aqui com a barra como se fosse reta. Só o que nós percebemos? Eu baixei a polia até a altura aproximadamente do meu ombro. Nessas condições, se eu for executar o exercício, eu baixei um pouco a quilagem também que me permitisse fazer a execução aqui, eu vou dar uma base lateral e vou dar uma base antero-posterior de posicionamento em relação ao exercício. Nessa condição eu posso fazer agora o exercício do pull down com uma flexão excêntrica do ombro e uma extensão concêntrica do ombro. Flexão excêntrica, o peso, a quilagem traciona por mim, eu freio o movimento, portanto eu faço um movimento excêntrico e aqui um movimento concêntrico. Se a gente deixar, por exemplo, a polia muito baixa na altura do ombro, como eu estou apresentando agora aqui, nós teremos nessa condição aqui uma estabilização correta do corpo, um alinhamento corporal, mas nós temos um ângulo de trabalho do ombro muito pequeno. Se você perceber aqui, nós temos um trabalho, pegada pronada, veja bem, e nós temos um ângulo de trabalho muito pequeno, um arco de movimento muito pequeno para trabalharmos. Isso é muito fácil de resolver, esse arco do movimento, aonde nós pegamos e elevamos, por exemplo, a roldana. Coloquei no ponto mais alto possível aqui do cross, pego em pegada pronada, entro na posição de estabilização, afastamento lateral e antero-posterior dos meus pés, alinhamento da coluna vertebral e executo agora o movimento. Vejam bem que agora nessa condição eu tenho uma amplitude maior do movimento para executar. Fase concêntrica, fase excêntrica, fase concêntrica, fase excêntrica numa pegada pronada dos meus antebraços. Estabilização corpórea muito importante, base lateral dos pés com antero-posterior, para dar um equilíbrio antero-posterior e a base lateral, um equilíbrio lateral em posicionamento no aparelho. Isso é fundamental. Estabilização do tronco, alinhamento, contração isométrica da musculatura de abdômen, oblíquos, eretores da espinha, quadrado lombar, eretores da coluna, para a estabilização da coluna. E a partir dali o movimento é glenumeral, o movimento é do ombro, em extensão concêntrica e flexão excêntrica e, obviamente, a pergunta do Leonardo, o latíssimo do dorso está trabalhando concêntrico e excentricamente, além de outros grupos musculares nesse trabalho. Se nós posicionarmos a corda agora, nós temos que ver que tipo de movimentação nós vamos causar no húmero, já que o latíssimo do dorso ele tem posicionamento de inserção no húmero, a origem dele é na região central da coluna vertebral, uma fáscia tendínea junto à coluna vertebral, junto à lateral da crista ilíaca em fáscia tendínea, e ele é um músculo fortemente atuante na extensão do ombro, que é o que nós estamos fazendo agora aqui em pegada pronada. Vejam bem a minha mão aqui, eu estou posicionando, estou fazendo o exercício em pegada pronada com o corpo equilibrado. Se nós trocarmos agora aqui para a corda, nós temos que verificar que tipo de efeito nós vamos ter. Principalmente no posicionamento do ombro. Eu vou fazer agora uma pegada não mais pronada, vou fazer agora uma pegada neutra. Vou pedir para o Ricardo pegar bem fazer um zoom, fazer uma aproximação, pegada pronada, que nós estávamos fazendo antes, e agora uma pegada neutra. Vejam bem o meu húmero, muito pouca modificação, mínima modificação do húmero. Então o posicionamento de inserção do latíssimo do dorso permanece praticamente o mesmo quando eu executo o mesmo exercício com a corda. Vejam bem, o posicionamento do húmero é o mesmo e eu executo o mesmo exercício agora com a corda. Essa condição, o posicionamento do húmero, como ele não roda lateralmente e nem medialmente, não há uma rotação glenumeral, eu não tenho uma mudança de posicionamento do latíssimo do dorso, ele continua atuando da mesma forma.
O que nós notamos é que com o uso da corda, a quilagem a ser trabalhada ela diminui, justamente pela instabilidade gerada com a corda e a dificuldade em executar o movimento. E um detalhe importante, quando se utiliza a corda, vejam bem a fase final da fase concêntrica do movimento. Concêntrico final. Vejam até onde foram as minhas mãos. Eu consegui posicionar e elevar minhas mãos agora até próximo ao quadril, ou lateralmente ao quadril. Volto em fase concêntrica, fase excêntrica. Volto em fase excêntrica, fase concêntrica. As minhas mãos vão um ponto mais atrás na fase concêntrica e a fase excêntrica é um pouco menor. Se estivesse aqui trabalhando com a barra, as minhas mãos estariam um pouco mais elevadas, uma flexão do ombro um pouco mais acentuada. Então o que nós mudamos, na verdade, entre utilizar a corda e utilizar a barra, não é movimentação glenumeral, não é movimentação do húmero, consequentemente não tem uma modificação nesse sentido da atuação do latíssimo do dorso. O que nós temos sim é uma modificação no arco de movimento. Com a barra, como eu mostrei antes, nós partimos de um ponto de excêntrico mais elevado do arco de movimento e trazemos esse movimento até aproximadamente esse ponto, já que a barra impede que nós passemos desse ponto. Então a fase concêntrica ela não flui além desse arco de movimento. Com a corda me permite tracionar um pouco mais para trás. Só que com a corda também o movimento excêntrico ele é mais restrito, com a barra ele é mais amplo. Com a corda eu trago até aqui, vejam bem como eu tenho aqui, eu trouxe a corda até esse ponto e eu não tenho mais como liberar. Se eu liberar, a corda já estará ficando frouxa, não tem mais tensão muscular. Mas por outro lado, a minha fase concêntrica me permite mais atrás. Se eu estivesse com a barra, eu estaria até esse ponto, não teria como avançar na fase concêntrica de extensão do ombro. Então são essas duas questões que nós devemos pesar no trabalho, mas de uma forma geral, o trabalho com a barra ou com a corda, para latíssimo do dorso e a sua atuação é praticamente a mesma. Com a corda, sim, a quilagem tem que ser diminuída pela instabilidade gerada e pelo esforço que se aumenta com isso. E os arcos de movimento que se modificam, Leonardo, isso que você tem que pensar no seu treinamento. O que é mais importante? Se você está trabalhando, por exemplo, com atletas de voleibol que vão fazer o movimento do ataque, você precisa de uma flexão do ombro significativa para fazer esse movimento do ataque. Então é interessante trabalhar com a barra para que você faça uma flexão do ombro mais acentuada. Não importa tanto a finalização na fase concêntrica de extensão do ombro. Agora vamos imaginar que você está trabalhando com nadadores, onde a especificidade do nado borboleta, por exemplo, é entrar, fazer um movimento e impulsionar atrás do corpo. Esse movimento é de extensão do ombro, então nessa condição seria interessante, ou até mesmo no nado crawl, seria interessante você ter a finalização do movimento no pundown, e aí seria interessante trabalhar com a corda, você estaria mais em cima da especificidade do movimento da natação, no caso do nado crawl ou do nado borboleta, ou mais especificamente em cima do movimento do voleibol, que se precisa de uma flexão de ombro mais acentuada e não de uma extensão de ombro mais acentuada. Então é modificação de arco de movimento, você tem que pesar o que é mais interessante no treinamento para cada um dos seus clientes. Esse é o ponto principal da postagem de hoje. Mas o trabalho de latíssimo do dorso é adutor do ombro, extensor do ombro que nós trabalhamos no exercício do pundown e também rotador interno. Como o húmero não se modificou em relação à rotação interna e externa, o trabalho e o posicionamento do latíssimo do dorso praticamente o mesmo, não há uma modificação significativa da atuação dele. Os arcos de movimento sim que devem ser pensados, ok? Um grande abraço ao Leonardo, um grande abraço aos demais seguidores do Treino em Foco, até amanhã em mais um Treino em Foco Responde, lembrando que essa semana toda nós estamos gravando aqui na Academia do Jefferson, a Space Fit, e também estaremos fazendo essa semana e a próxima semana toda ela com gravações Treino em Foco Responde, com exceção da sexta-feira, que você já sabe, que é sobre LPO, levantamento de peso olímpico. Grande abraço, até amanhã. A questão de termos um desenvolvimento corporal adequado para um corpo perfeito, também nós podemos questionar o que seria um corpo perfeito nessas condições. Mas como ele colocou na citação, nós interpretamos como um corpo musculoso, forte e bem definido, como o Felipe Franco. Então nessas condições nós temos que imaginar que sim, treinamento por um bom período de tempo, aí podemos raciocinar até com anos de treinamento, bem executado, bem feito, com a carga adequada de treinamento, mais uma nutrição também bem feita, bem regulada,